Hoje é quinta-feira, 28 de fevereiro de 2019. Graça e paz. Segue um estudo referente julgamento e condenação. Um texto referido é citado em João 5:24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê no que me enviou tem a vida eterna, e não virá em condenação, mas passou da morte para a vida. E o Senhor deu poder ao Filho do Homem para fazer juízo. Na Terra, os humanos seguem regras de Estado, e as regras são distintas a partir de dado local. Entretanto, falando de uma sentença criminal, quando algumas regras não são cumpridas, o culpado é julgado por leis terrenas. Deste modo, um juiz terreno faz um cálculo através da dosimetria para definir qual a pena será imposta a uma pessoa em decorrência da prática de um crime. Durante as fases da dosimetria, cito a primeira fase, o magistrado leva em consideração as circunstâncias judiciais contidas no artigo 59. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá as penas aplicáveis. Na segunda fase, as circunstâncias atenuantes e agravantes são analisadas. E para finalizar a dosimetria com a terceira fase, é chegada a hora das causas especiais de diminuição ou aumento de pena. Além do julgamento terreno, os homens serão julgados pelo Deus Criador de todas as coisas, e as obras de cada um serão provadas no fogo. No sentido espiritual, o homem comete um crime quando ele peca. O homem comete um crime quando desobedece a Deus. E as leis do Senhor estão em toda a Bíblia. Da mesma forma, as leis dos homens estão registradas em livro. Os teólogos ou advogados também estão debaixo de julgo, pois devem seguir as leis. Contudo, se um teólogo conduzir uma lei do Senhor de modo equivocado, ele também prestará contas disso. Em relação às circunstâncias de um pecador, não sabemos os critérios de análise para julgamento. O fogo provará, ou seja, o fogo fará a análise se o pecador é justo ou é perverso, pois as obras estarão em balança. Em João 5:29 diz que os mortos que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Já em Mateus 12:32 diz que se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Enquanto há vida, o pecador tem chances para alcançar salvação, desde que não cometa pecado contra o Espírito Santo. Há salvação para todo aquele que se arrepende e também para todo aquele que clama o nome do Senhor em vida. Para os trabalhadores da obra, Deus não é injusto para esquecer da vossa obra e do amor que para com o seu nome mostraste. Mostre o mesmo zelo até o fim, e não vos torneis indolentes. A Bíblia nos diz que após os 1000 anos no reino de Cristo, haverá um julgamento descrito em Apocalipse 20, do 11 ao 15, e que diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cujo rosto fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles.
E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E o mar deu os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Essa é a sentença para os pecadores iníquos, que são aqueles que não se arrependeram. Portanto, segui ao Senhor e viva